Olá, meus nobres. Tudo certinho? A história de hoje está muito boa. Mas antes, eu gostaria de avisar que neste vídeo, estaremos testando um novo editor. E também um novo roteirista para o nosso canal. Então, quando terminar de assistir, comente aqui embaixo o que você achou. Ah, e falando nisso, também gostaria de avisar que estamos com vagas abertas aqui no canal. Para quem quiser trabalhar de roteirista, ou de editor de vídeo. Nós iremos criar um canal do Unicaps lá na gringa, e para isso, é claro, você precisa ter um nível de inglês, ali entre intermediário e avançado. Então, se você se encaixa nisso e gostaria de trabalhar com a gente, vá até a descrição do vídeo. Entre em nosso servidor do Discord. E lá no canal de anúncios. Vai ter tudo muito bem explicado para você, já sabe, né? Inscrito de verdade. Deixa o like logo no início do vídeo e divulgue o vídeo, o máximo que puder. Verifique também se você já está inscrito no canal, e, caso esteja, considere se tornar um membro. Que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Sem mais enrolações. Bora começar com essa história. A história começa no reino dos demônios. Vemos brotos em um campo deserto. Quando de repente, uma perna semelhante à de um pássaro surge na cena, causando um estrondo no solo. Olhamos para cima e vemos um enorme. É bom. Eu acho. Melhor eu não dizer o que eu achei. Que isso aqui fosse. Mas enfim. Uma criatura enorme. Com um enorme pescoço e um olhar amedrontador, parece estar pronta para atacar. Ela segue em direção a brotos e os brotos se erguem, revelando seus corpos que estavam submersos. Eles parecem dispostos a revidar o ataque da criatura. Ali estão eles, encarando um ao outro. Não há apenas uma floresta em volta, nesse campo desértico. As criaturas trocam olhares ameaçadores entre si. A criatura que se parece com uma cobra-galinha sai correndo em direção às criaturas leguminosas, prestes a devorá-las. Quando vemos que são apenas criaturas fofinhas, que parecem estar apenas brincando de luta, vamos ver como isso termina. Diz um homem bombado, seminu com a cabeça de gavião. Hoje a luta está especialmente violenta, diz uma mulher com máscara de bode. Aqui vem o soco do Superman. Exclama o homem gavião. A criatura leguminosa está prestes a lançar um soco no seu adversário, cobra-galinha. Que por sinal adora ficar em posições bem estranhas, né? Enfim a criatura erra o soco. A cobra-galinha desvia com facilidade, ou foi o que pareceu. Na verdade, uma das folhas levemente o atingiu. A cobra-galinha começa a chorar e sai correndo, enquanto as criaturas leguminosas celebram a vitória. Descobrimos que essas criaturas estranhas são mandrágoras. O que não ajuda muito. Eu continuo sem saber o que diabos é uma mandrágora, e aparentemente elas já ganharam 99 lutas, sem perder nenhuma. Parece que acabou se tornando uma briga séria de novo. Diz o nosso protagonista fazendo sua primeira aparição. Ele está preparando uma espécie de gel, e em seguida passa na mandrágora para curar seus ferimentos, mas na verdade parece que era chantilly, e a mandrágora estava apenas com fome, e o bichinho parece saltar de prazer ao se alimentar. Eu tô com fome! Grita uma menininha que acaba de aparecer na história, que está com um bichinho fofo na cabeça. Tio, vai demorar quanto tempo para ficar pronto? Peraí, já vai ficar pronto. Você definitivamente vai amar este prato, o tio exclama enquanto cozinha. Vorazmente e com muita emoção. A menininha entrega uma cesta de ovos para ele incrementar no prato que está sendo preparado, e o tiozinho se anima ainda mais. Cozinhando em 2 panelas ao mesmo tempo, enquanto uma labareda de fogo enorme surge. De repente ele aparece com um prato pronto, parecendo até um participante do MasterChef. Gostaria de merendar? Exclama a menininha. Peraí, falta a parte mais importante. Sementes de gergelim. A comida tá pronta. Bora comer, pessoal. Diz a menininha. O protagonista, com a mandrágora em seus braços, se aproxima para comer ao lado de todo o grupo. O tiozinho
Que agora sabemos que o seu nome é Nanxel e está se gabando do prato que acabou de cozinhar. Todos olham entusiasmados para o delicioso arroz com ovo que acabou de ser preparado. Todos se sentam para comer. E por esse ângulo, o grupo parece até um bando de jogadores de Fortnite, cada um com uma skin mais estranha que a outra. A menininha vai provando o prato e isso está delicioso. Todos parecem estar gostando do prato preparado. Nosso protagonista vai provar o prato, quando percebe que sua mandrágora fofinha está dormindo, apoiada em seus braços. Todos estão se divertindo enquanto almoçam, e o capítulo termina com nosso protagonista refletindo que o mundo dos demônios não é tão mau assim. O capítulo seguinte começa com um portal se abrindo, onde aparentemente os portões do mundo dos demônios se abriram, e monstros metade vespa, metade morcego, de um olho só estão invadindo o mundo humano, destruindo tudo que vem pela frente. Outros monstros aterrorizantes se juntam ao caos, e vemos vários humanos sendo mortos por eles. Descobrimos que certas pessoas escolhidas despertam como caçadores. E eles têm habilidades especiais para enfrentá-los, graças a esses caçadores. A humanidade finalmente pode se defender e contra-atacar. Vemos que o tempo passou e a cidade foi reconstruída. Apesar de vários problemas persistirem, pelo menos algumas pessoas conseguiram aproveitar suas vidas pacíficas. No entanto, havia muito poucos caçadores em relação à quantidade de monstros que surgiam para atacá-los. E muitos caçadores morriam em vão para contra-atacar esses monstros. Seres artificiais foram criados. Os chamados caçadores quimera. Um ser humano com partes desses monstros em seu corpo. Sua produção era simples. Presos condenados à morte. Minérios do mundo dos demônios. Células de monstros e tudo que há de ruim. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar os garotinhos perfeitos. Os caçadores quimera. Para que a humanidade pudesse sobreviver, caçadores quimera foram criados em massa. Essa foi uma combinação entre as comunidades de cientistas e caçadores. Desta forma, drasticamente diminuindo a taxa de mortalidade de ambos, caçadores e humanos. Assim, o mundo humano voltou a se parecer com o que era antes. Muito tempo depois, vemos um laboratório ilegal de fabricação de caçadores quimera. Já está de noite e 2 cientistas estão no subsolo, indo em direção a uma de suas criações. Vemos uma criatura que está com seu braço apodrecido, devido a diversos experimentos que ela foi sujeita. A criatura observa em silêncio os cientistas, enquanto eles vão saindo da cena. Os cientistas entram na sala de seu chefe, e explicam que a criatura que eles acabaram de observar já está muito desgastada devido aos experimentos, e não viveria mais do que um mês. Seu chefe ordena que a criatura se junte à operação de selar o portão, que foi aberto entre o mundo dos humanos e demônios. Em seguida, voltamos para o mundo dos demônios, onde essa quimera que foi enviada para selar o portal está lutando com uma espécie de pterodáctilo. A quimera pula e corta o pterodáctilo em vários pedacinhos. E em seguida, dispara um raio pela boca, onde elimina as demais criaturas ali presentes. O grupo de caçadores ali presentes ficam admirados com o poder dessa criatura, de como ela conseguiu eliminar vários monstros com um único golpe. Um desses caçadores fala que o portal não está mostrando sinais de que irá fechar. Mas seu companheiro informa de que não importa quantos monstros venham do portal. Desde que eles tenham a quimera Rank S, eles conseguirão lidar com qualquer coisa que vier. O portal começa a se fechar. E o grupo de caçadores se prepara para correr em direção a ele, enquanto a quimera está enfrentando uma espécie de caranguejo gigante, logo atrás. Eles irão deixar a quimera para trás, pois ela vai morrer dentro de um mês. De qualquer forma, a quimera recebe algum tipo de comando, de que ela deve garantir que o grupo de caçadores consiga fugir. A quimera prepara um soco superpoderoso, onde despeja todo o poder no adversário. Em seguida,
Ela recebe comandos de que não precisam retornar após o término da missão. Ela perde sua mão após o soco despejado, e parece se lamentar de que recebeu ordens para não retornar. O resultado da batalha foi de mais de 1.800 monstros derrotados. A Quimera está começando a morrer e começa a ver suas memórias. Infelizmente, a Quimera já está com o cérebro danificado, e não consegue compreender muito bem essas cenas que se passam em sua mente. A história volta a 79 anos atrás, e mostra essa Quimera quando ela ainda era humano e tinha acabado de nascer. Agora mostra 70 anos antes e mostra que essa criança já demonstrava sinais de violência com os outros. Em seguida, devido ao seu comportamento violento, mostrado que ele foi abandonado e estava perambulando pelas ruas, até que uma gangue o captura. Experimentos com ele começam a ser feitos. Os cientistas começam a comentar que os experimentos parecem não estar surtindo efeito, que o menino não parece reagir a nada, e que sua aparência continua como a de um humano. Avança para 64 anos atrás, e há nos mostrado esse menino enfrentando diversas criaturas, soltando um raio pela mão. As pessoas em volta o agradecem por salvá-las, mas o menino diz que não foi nada demais. O tempo avança para 59 anos atrás, e o menino repetidamente parece ter um lapso de memória, sem saber onde está ou o que estava fazendo. Um cientista aparece e pergunta ao menino se ele está confuso com suas memórias. Em seguida, o cientista celebra que os efeitos colaterais estão aparecendo. Efeitos colaterais. O menino se pergunta. O tempo avança para 54 anos atrás, e o cientista parece estar feliz que após 15 anos, administrando 500 tipos de células diferentes no menino, ele se tornou um caçador de classe S, e que ele é uma obra-prima. O menino começa a demonstrar que seu corpo está se transformando no de uma quimera. Ao avançar para 20 anos atrás, é-nos mostrado que o corpo do menino se transformou completamente no de uma quimera. E as pessoas ao seu redor o acham repugnante. Em seguida, voltamos para o tempo presente. E o corpo da quimera começa a se regenerar, agora voltando à forma humana. Com o menino já adulto, se perguntando o que está acontecendo, e por que ele voltou à forma humana. E aqui se encerra mais um capítulo. Nosso protagonista está perplexo, se perguntando por que ele voltou à forma humana, mas julgando pelo fato de ele ter células de monstros dentro dele. Ele não é mais completamente humano. Nosso protagonista se dá conta de que foi descartado, e de que até sua numeração de cobaia no pulso sumiu. Ele cogita que o motivo dele ter sobrevivido é de ele ser uma criatura do tipo fogo, e por isso, se o núcleo dele não for destruído, ele pode sobreviver por cerca de 3 vezes. Apesar disso, ele se pergunta se células de fênix conseguem se fundir às células humanas. O que é certo é que o corpo dele voltou para o estado principal. Ele pensa que talvez seja porque todos os efeitos colaterais do experimento tenham desaparecido. Mas ele se sente muito melhor. Desde que os efeitos colaterais começaram, sempre parecia que havia uma névoa na cabeça dele. Até mesmo os feitiços que eles gravaram para evitar traições desapareceram completamente. Se a minha vida como número 17 finalmente terminou, isso significa que eu finalmente posso viver como humano, pensa o rapaz. 17. Foi apenas um número que eles atribuíram a ele no laboratório. Mas o nome dele de verdade é bom. Eu não vou falar não. Eu quero fazer um pouco de suspense aqui. Na verdade, vamos ouvir uma pequena história. Você é meio que um merda, não? Eu quero dizer. Você tem uma personalidade distorcida, diz um homem com semblante pensativo. Ele continua. Pelo menos tente viver ajudando os outros, mesmo que seja um esforço consciente. Sim, no sentido de viver para salvar 1000 pessoas. Do que você acha disso, Sr. Xiondong?
Voltando para a história principal. Cheon-dong pensa como um gato pode salvar a vida das pessoas. Bom, eu vou só começar então. Vingança talvez, diz ele. Mas a vingança precisa de um alvo na sua frente. E tudo parece ter acontecido há tanto tempo, que o fogo da vingança já não arde mais como antes. De qualquer forma, não há mais nenhum jeito de ele conseguir viver como humano agora. Ele disse que se continuar vivendo, talvez ele encontre-os algum dia. O melhor a se fazer é pensar nisso. Somente quando chegar a hora. Ele olha para o chão pensativo. E vemos que ele está completamente nu. Certo, está resolvido. Por enquanto. Vamos tentar viver como humano. Diz ele. Antes de perceber que precisa encontrar roupas, ele nem sequer se lembra. Quando foi a última vez que ele usou alguma roupa? Ele sai caminhando pelo meio do deserto, e de repente chega em uma floresta, e lá ele pensa. Onde diabos ele pode conseguir uma roupa? Nesse momento, ele vê um rio e decide dar uma olhada ao redor. Ele para surpreso. Olha pro chão. E vê um animal. Ele está morto. Ele pensa que deve ter havido uma disputa, por território. Naquele lugar. Esse ser que parece uma ave. Parece ser bem forte. Mas não há nenhum ferimento grave que possa ser visto, o que nos faz pensar que ele pode ter morrido, por conta de um veneno. Nosso protagonista aqui não é bobo nem nada. Olha para isso e pensa, bem que eu estava precisando de couro. É quando o braço dele se transforma em uma lâmina, e ele decide que vai usar essa lâmina para esfolar. Ele se lembra que aprendeu a fazer isso no laboratório. Primeiro, corte a barriga verticalmente. E insira a tesoura de dissecção pela axila. Bom, parece que é isso mesmo. Então bora fazer. Ele começa a fazer um pequeno corte, mas algo acontece. Começa a sair um negócio roxo dali. Ele percebe que isso na verdade é o veneno, que estava dentro da ave. Mas parece que não faz efeito nenhum nele. Então ele continua tirando a pele do animal. Prontinho. Nada ruim para uma primeira tentativa. Quem é o próximo? Então ele entra na água para lavar a pele. Ele percebe que ela não é tão macia. Talvez seja porque é uma pele de monstro, e ela nem sequer foi tratada ainda. É quando ele tem uma ideia e coloca a pele no chão e começa a simplesmente dar vários socos nela. Agora sim. Ela está bem macia e o tamanho parece ser perfeito também. É quando de repente começa a sair uma chama da cabeça do bicho. O protagonista já vai indo embora, recortando o couro para formar alguma coisa, enquanto o bicho lá atrás começa a abrir os olhos. Ele dá socos no couro para formar os buracos, para colocar as mãos. Oh maravilha! Me serviu no meu corpo perfeitamente, e ele percebe que ainda tem um pouco de veneno ali na camisa. Mas ele é muito preguiçoso e deixa assim mesmo. Mas aí ele escuta alguns barulhos. Olha para trás e olha pro bicho que está se mexendo, e ele pensa. Caramba! Isso aqui não era para estar morto não. Eu tenho certeza de que eu vi ele morto. O bicho mexe a cabeça fazendo o sinal de negação. Ei, espera aí. Porque parece que ele está entendendo o que eu tô dizendo, ou é apenas impressão minha? Bom, o fato de ele ainda estar vivo pode significar que ele é uma criatura do tipo imortal. Se fosse o meu antigo, eu teria matado esse bicho aqui sem pensar duas vezes, porque eu era um caçador. Mas sei lá, cara. O oponente tá muito fraco para demonstrar qualquer ameaça. Eu acho que é bom deixar ele aqui mesmo. Bichinho. Você tem muita sorte. Mas eu também. Porque essa é a minha segunda vida. Então bora viver aí. Se o destino permitir. A gente se encontra novamente em outro lugar, e ele só vai embora, deixando o bicho lá. Ele aparece andando em um local cheio de pedras. Vimos que é uma caverna. E ele está feliz por agora ter roupas, mas ele não está satisfeito. Ele quer ter uma casa também. De repente, o chão começa a se rachar. E dali sai uma lacraia gigante, pronta para atacar o protagonista.
Ele olha para cima encarando o bicho. E começa a reclamar da sombra que o bicho está fazendo. Ali o maluco dá um golpe só e acaba com o bicho, arrancando a cabeça dele. Então ele segue em frente pensando o próximo. Ele chega em uma montanha nevada, onde parecem ter alguns pés grandes, mas o nosso protagonista não está nem aí. Ele só vai lá e mata todo mundo. E é isso. Ele só consegue pensar. Em onde será que ele pode achar comida? Ele chega em uma floresta e vê uma árvore com alguns cogumelos na frente. Ele sente o cheiro e acha meio estranho, então decide deixar de lado. Mais pra frente, numa caverna, ele vê um negócio verde pelas paredes, e também deixa pra lá. Mais pra frente ele chega em um vulcão, mas ele acha que está muito quente, decide ir embora também. Caminhando mais um pouco, ele chega na beirada de uma montanha e acha aquele cenário magnífico. Eu nunca pensei que acharia a natureza tão bonita assim, pensa o protagonista. Ele decide olhar mais um pouquinho ao redor. Ele simplesmente pula lá de cima e cai no chão, sem sofrer nenhum arranhão. A água é limpa e tem vários peixes por ali. Parece ser um bom local. Porém ele descobre que na verdade são piranhas, e elas pulam na direção dele. Mas ele também não está nem aí. Ele simplesmente pensa que se pegar uma por uma e grelhar, ele vai ter comida. E pode fazer até um acampamento por ali, já que tem uma farm de peixes por aqui, fazer uma casa por aqui não seria má ideia. E tem até flores. Olha lá. O ar é bem limpo também. Ele respira fundo e começa a aproveitar a paisagem e o ar fresco, já imaginando como seria ter uma casa por ali, e não muito longe dali. Algo estranho começa a acontecer. E um portal abre do nada. Alguma coisa sai dele parecendo um meteoro, mas na verdade não é apenas um meteoro. Na verdade, é algum tipo de robô demônio, o que dá a entender que, provavelmente, um reino demônio habita neste lugar. No capítulo 3. Nosso protagonista continua andando, alegremente pelo ambiente. Ele se alegra novamente com as flores que estão por ali, e com o ar fresco. Ele pensa que aquele lugar é muito bom. Ele pode ouvir até mesmo uma cachoeira, que parece estar a 10 minutos dali. Beleza, então bora construir a casa primeiro. Preciso de um terreno para isso. Mas parece que só tem árvore por aqui, sem problemas. Ele dá o único golpe e derruba todas as árvores pela frente. Ele gosta do solo que tem ali e começa a separar as madeiras, verificando quais estão boas e quais não estão. Depois de separar as madeiras, ele percebe que o chão é um pouco acidentado, e, novamente, sem dificuldade alguma, ele dá um golpe e ajeita o chão. Na hora, um único movimento de mãos foi suficiente para deixar tudo plano. Ele levanta uma madeira enorme, bem de boa, e decide usá-la como poste. Ele acha muito legal o fato de ter livre-arbítrio, e isso também é bem divertido. Talvez seja porque essa é a primeira casa dele. Ele começa colocando tábuas no chão para fazer a fundação, mas como não tem pregos para prender as madeiras, ele usa um tipo de slime que ele pegou de um monstro do tipo caracol, depois que secar. Esse negócio vai ser duro que nem pedra. Será que é a prova d'água também? Agora os toques finais. Ele sai tacando slime e seda para tudo quanto é lugar, e diz que simplesmente adorou o jeito que aquilo ficou. Não sei vocês, mas eu não gostei muito não. Ele diz que algo está faltando. Normalmente, o que a gente encontra na casa das pessoas? Ele relembra uma cena do passado, onde ele está no laboratório vendo um vídeo educacional. O professor explica sobre como era a casa das pessoas, antes do portal se abrir. Parece que eles normalmente cultivavam algo no jardim, ou talvez ele só esteja sentindo falta de um cachorro, mas ele não pode criar um cachorro ali. Será que ele deveria fazer uma horta? Mas o que ele vai plantar? O que será que cresce aqui no reino dos demônios? Ah, já sei. Tem uma montanha de neve aqui perto. Será que eu deveria plantar mandrágoras? Ele vai até as montanhas nevadas,
O habitat das mandrágoras. Perto do cume da montanha nevada. Onde a energia demoníaca é mais espessa, com certeza está nevando muito. O que é perfeito? Ele vai encontrar facilmente uma montanha nevada, no alto daquele cume. Plantei uma roseira. O vento no cume bate. A rosa no cume cheira. Nevou muito no dia em que eu fui sequestrado, pelo laboratório também. Pensa ele. Naquela época. Fazia tanto frio. Que ele achava que ser sequestrado era melhor, tá parecendo nordestino. Quando vai pro sul pela primeira vez? Pensando bem. Há coisas boas em se tornar uma quimera, ele não precisa se preocupar em morrer de frio ou de fome. A julgar pela quantidade de energia demoníaca, ele pensa que deve estar quase chegando, a neve está subindo. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram. Abelhas do cume saem. Perdão, senhores. Eu juro que eu não canto mais essa música. Ele finalmente encontra. E fica feliz por não ter perdido a viagem. Mandrágoras são extremamente sensíveis ao estresse, como um monstro do tipo peixe-lua. Elas podem morrer. Até mesmo com pequenas mudanças climáticas. Por enquanto, eu só preciso de 3 raízes, mas mude-as de lugar. Eu preciso. Ó, meu nobre. Não é mais fácil. Você só escolher outra planta que seja mais fácil de se adaptar ao ambiente. Então ele simplesmente arranca a mandrágora do chão. E já sabe, né? Quem assistiu Harry Potter está ligado o que acontece. A mandrágora simplesmente solta um berro extremamente fofinho. Ué, eu acho que essa mandrágora aí está com defeito. Então ele pega outra para ter certeza. E a mesma coisa acontece. Ele vai lá. Pega mais uma e dá na mesma. Parece que ao invés de berrar, elas estão falando enquanto dormem. O tal do grito da mandrágora é um fenômeno causado por humanos, cultivando mandrágoras de forma artificial, no mundo humano, onde a energia demoníaca é pouca. Quando estão sob extremo estresse. Se você forçar sua saída, elas soltam um grito estrondoso e morrem. Bom, como não houve grito? Acredito que seja por causa do reino demoníaco. Mas por que não estão resistindo? Elas deveriam estar lutando para se soltarem. Ah, já sei. Será que elas me reconhecem como uma criatura companheira? Pois o meu corpo também contém células de mandrágora. Enfim, isso é bom, né? Pouco estresse é muito bom. Mais tarde, quando vocês crescerem, talvez eu peça por algumas raízes para fazer um chazinho, e a fruta pode ser um lanchinho. Ah, é verdade. Eu ouvi falar que se arrancar à força, pode ser extremamente venenoso. Eu deveria tentar persuadir elas com cuidado, mas eu acho que devem haver caçadores por perto. Não sei por que vieram de tão longe, para as montanhas nevadas. Talvez eu devesse ir pegar as pedras do portão, indo agora para o lado dos caçadores. Eles estão furiosos porque foram usados como isca, mas parece que a briga ainda não acabou. Eles estão vindo de novo. Mas eles, quem? Bom, não sei exatamente o que eles são. Mas parecem uns coelhos misturados com Demogorgon, ou sei lá o que. Eles atacam e os caçadores defendem, mas são muitos deles. Tá difícil de defender. A parede de defesa tá quase quebrando. Um dos caçadores começa a se arrepender de estar ali, achando que deveria ter ido fazer o que sempre faz, ao invés de ir atrás da maldita quimera. A defesa começa a cair. Ele começa a gritar por ajuda. Mas é tarde demais. Ou será que não? Alguém aparece. Tem a silhueta de um humano. Ah, sim, é ele mesmo. Nosso protagonista chegou bem na hora. Ele revela que esses bichos, na verdade, são coelhos da neve. Ah, só se for depois de tomar cerveja com metanol. Mas parece que o nosso protagonista só vê eles como coelhos normais mesmo, porque ele vai lá e acaba com eles rapidinho, nem ferrando. Esses monstros de classe B saíram correndo só de olhar para ele. Obrigado por nos salvar.
Esse aqui é o seu Unju e eu sou o quinto. Iron se importa se eu perguntasse seu nome? Diz um dos caçadores. Nosso protagonista responde ser Xion do Van, e o caçador diz que nunca ouviu falar desse nome antes, se perguntando o que há de errado com as roupas dele. Por que você tá aqui? Você parece com um caçador classe D. Duvido que não saiba o quão perigoso é as montanhas, e exclama nosso protagonista. E o caçador responde que é por causa de dinheiro. Ele explica que receber um pedido para capturar uma quimera. A recompensa era boa. É nesse momento que nosso protagonista começa a ficar preocupado. Pois ele é uma quimera. Ah! Nós ouvimos falar que uma cobaia fugiu do laboratório. É uma criatura meio robótica. Ela pulou para um portal enquanto fugia. Ah, bom. Se é uma criatura mecânica, significa que não estão procurando por mim. É um alívio. Eu devia pegar a pedra do portal e cair fora. Mas onde estão suas bagagens? Vocês não vieram ao mundo demoníaco sem nada, certo? E o portal de pedra? Bom, nossos colegas não. Aqueles malditos levaram tudo. Eles planejaram tudo desde o início. Eu deveria ter percebido. Quando disseram que haveria caçadores de classe B se juntando a nós. Com isso, o protagonista começa a suspeitar que neste caso, o portão de pedra deve estar com esses caras. Com licença. Mas você tem planos de retornar? Nós estamos perto do limite. Você sabe o que acontece. Se nos contaminarmos com energia demoníaca, é explicado que o tempo que um caçador aguenta no reino demoníaco varia de acordo com sua classe. Se eles não retornarem ao mundo humano, há tempo de se purificarem da energia demoníaca, a maior parte deles morre. Mas isso é claro. Não se aplica a Xiondon. Você poderia nos levar de volta ao mundo humano? Minha esposa tá grávida. Por favor. Mas o prota tá com a mente em outro lugar. Ele pensa. Achei e sai correndo dali. Senhor Xiondon. Onde você tá indo? Por favor. Nos leve com você. Por favor. Por favor. Mas ele simplesmente vai embora. E o que vemos agora? É a tal da criatura robótica. Que estava sendo buscada por aqueles caras. Ela está no topo de uma montanha. Olhando para uma floresta. Cheia de árvores secas e espinhosas, que por sinal parecem ser bem perigosas. E atrás dela, temos outros caçadores correndo em sua direção, querendo capturá-la. Mas a criatura que não é boba nem nada, já percebe a presença dele e pensa que os perigosos serão eliminados. Ela se vira rapidamente e o capítulo termina, entrando no capítulo 4. Vemos o nosso protagonista chegando ao local, mas ele chegou tarde demais. Vemos apenas sangue por todo lado. Ele pensa que os caçadores fugiram e deixaram as bagagens para trás. Tem pegadas de criança e de animal por ali. Será que essa criatura pode mudar de forma? Ele relembra das palavras ditas pelo caçador. Dizem que um sujeito de teste escapou do laboratório. Era uma criatura robótica. E pulou dentro de um portal durante a fuga. Ou seja, é feito de metal líquido. Então consegue mudar de forma livremente. Mas como o material é raro, fizeram um pequeno tipo. Uma criança ou um cachorro grande. Aquela criatura mecânica. Consegui derrotar 5 caçadores de rank B sozinha. Não é impressionante? Voltamos para a floresta. Onde os caçadores estão caídos no chão, morrendo por conta da contaminação pela energia demoníaca. Um dos caçadores tenta acalmar o amigo. Droga, não fala besteira. Seu filho vai nascer no mês que vem, lembra? Mas o amigo já parece ter desistido. Quando você voltar, diga para minha esposa que eu a amo. Não, não. Não se é um Ju. Se é um Ju. Fica firme. Só mais um pouco. Milagres existem. É nesse momento que nosso protagonista retorna. O soldado fica feliz ao vê-lo. Ele está carregando as malas dos caçadores que morreram. O caçador fica sem entender.
Porque aquelas bagagens são da equipe deles, Sr. John Dubu. Por favor. Eu imploro. Por favor, nos ajude. Então o Prota percebe que eles realmente não tinham nenhuma pedra do portal, e ele sabe que no caótico reino dos demônios, quando a pedra é levada, já era. Então ele pensa em emprestar a pedra dele para eles, mas antes mesmo que ele possa dizer isso, o caçador cai no chão de joelhos, oferecendo 2 cheques de 10 milhões de won, que ele e o amigo dele tinham trazido, dizendo que esse é o valor da vida deles, implorando para que em troca ele os ajude a sair dali, pois se eles não saírem agora, morrerão. O protagonista fica surpreso. Ele pretendia entregar a pedra a troco de nada, mas 20 milhões de won é muito dinheiro. Ele sabe que não tem onde usar esse dinheiro agora, mas quando ele voltar para o mundo dos humanos, com certeza será muito útil. Ele aceita a troca e abre o portal para eles. Muito obrigado. Nunca vou esquecer esse favor pelo resto da minha vida. Se é um Ju, levanta logo. Se a gente correr, talvez conseguimos sobreviver. Enquanto isso, o Prota olha para os cheques em sua mão, e percebe uma coisa. Ele explica ao caçador que a pedra do portal costuma custar cerca de 200 mil, no mundo humano. O caçador fica surpreso, se perguntando de que era que ele estava falando. Ele explica que não. Que agora custa cerca de 1 milhão de won, e questiona por que ele está perguntando. O protagonista diz que sente que recebeu demais, e diz que vai dar algo em troca. Ele toca no braço do caçador. E uma luz azul começa a dominar o ambiente. Claramente, ele está injetando mana no caçador. Porém, injetar mana é algo que até caçadores de rank elevado evitam fazer. Se as manas entrarem em conflito e se enroscarem, o núcleo de mana se quebra e ambos morrem. Ou seja, se continuar assim, os dois certamente irão. Opa, parece que deu tudo certo. A energia demoníaca foi completamente purificada. Os caçadores são totalmente curados e começam a comemorar. Sem acreditar que aquilo é possível, o protagonista diz que está indo embora, então, e os caçadores agradecem sem parar, dizendo que nunca irão esquecer esse favor, tentando entender como ele purificou a energia demoníaca, injetando mana. Isso seria impossível sem uma quantidade enorme de mana. Quem exatamente é o Sr. Shondou? Enquanto isso, o nosso protagonista já chega de volta em casa, e fica feliz. Pois, aparentemente, não teve nenhum intruso. E pode retornar para seu cantinho pequeno e precioso. Além disso, ele conseguiu uma renda inesperada. Foi um passeio satisfatório. Ele ouve um som estranho. Olha para baixo e percebe que a sua mandrágora acordou, mas as folhas delas estão murchando. Será que a viagem longa causou isso? Ele as coloca na terra e diz que isso deve ser suficiente, mas elas continuam insatisfeitas. Elas ainda não estão com uma boa aparência. O que será que está errado? Será que foi por ter sido tirado a força do lugar onde vivia? Ou será que estão com fome por ter sido transportadas sem terra? Pensando nisso, ele oferece um pouco de mana para elas, pensando que elas podem gostar. E era isso mesmo. Elas ficam felizes e saltitantes, mas ele sente que algo está errado. Tem uma presença estranha naquele lugar. Ele percebe na hora que é aquele robô que os caçadores estão perseguindo. Ele se pergunta o que diabos uma criatura robótica iria querer com ele. Bom, se ela tiver algum interesse, ela vai aparecer na frente dele. Ele decide que por enquanto vai guardar o dinheiro para usar quando precisar. Mais tarde, ele entra na casa e esvazia a mochila dos caçadores, para que possa organizar a bagagem. Dentro, temos um fogareiro portátil e conjunto de panelas, itens essenciais para cozinhar ao ar livre, como em trilhas, acampamentos, pesca etc. Temos também uma pedra do portal X8, um item que permite viajar livremente entre o mundo humano e o reino dos demônios, além de roupas reservas. Só que elas estão contaminadas com pólen, precisa lavar antes de usar. E um saco de dormir X2. Um cobertor.
E são preparativos essenciais para uma noite quente e confortável. O prota fica animado, pois percebe que esse caçador veio preparado, o que é muito bom para ele. Também tem um pouco de lamen ali. A última vez que ele comeu isso foi quando ele era criança, no orfanato. Ele está com fome. Então isso vai cair bem. Ele decide que vai cozinhar. Vamos lá. Então, o que precisamos para fazer um ramen? Ou para os mais íntimos, um miojo. Primeiro, 500 ml de água. Então o nosso protagonista vai até o rio mais perto, para pegar um pouco. Ele não tem como medir. Então ele vai só pegar e pelo peso, ver mais ou menos quantos tem. Mas quando ele tenta fazer isso, aquelas piranhas malditas aparecem de novo, e mais uma vez ele fica super tranquilo. Ele fica na verdade até feliz. Ele decide pegar algumas das piranhas para adicionar à comida. Lamen com peixe deve ser delicioso. Então vamos continuar com a receita. Segundo passo. Para um bom sabor, adicione ingredientes como ovos, cebolinha, etc. Ele sobe em uma árvore e pega ovos de um ser que a gente nem sabe o que é. E já que não tem cebolas por ali, ele pega alguns galhos ali para também utilizar, e talvez chegar em algo parecido. Ele junta todos os ingredientes na panela e começa a voltar para casa. Mas algo está atrás dele. É aquele robô estranho. Ele olha para o protagonista e pensa, cozinhando. Esse homem está cozinhando já em sua casa. O protagonista não sabe quando deve colocar o peixe. Então ele só coloca tudo junto e começa a cozinhar. Vemos que ele tem uma mesa e até um banco, feitos de tronco. De repente um cheiro estranho começa a subir. O lamen não deveria ter esse cheiro. Nem mesmo as mandrágoras estão aguentando esse cheiro. O odor estranho passa pela floresta e chega até o nariz do robô. Pelo menos o robô parece ter gostado do cheiro. Ele está morto da fome e começa a se aproximar. Ele decide se transformar em um cachorro, achando que seria uma boa ideia. Já que ele aprendeu isso no laboratório também. Ele sabe que os humanos ajudam quando sentem pena. Ele se aproxima do protagonista. Mas ele não é burro, né? Ele percebe rapidamente que é a criatura mecânica. Ele sabe que ela se transformou em um cachorro para abaixar a guarda dele que está se fingindo de machucado, ainda para ficar com pena. Do jeito que essa criatura age, parece um garoto inocente, que ainda não sabe de muita coisa. Como será que uma criatura dessas consegue escapar do laboratório e chegar até o reino dos demônios? O cachorro dá alguns latidos. O protagonista olha para ele e diz, parece que está tudo pronto aqui. Quer comer um pouco também? O cachorro fica animado. Olha para a panela e acha aquilo muito saboroso, mas eu não estou achando, não. E eu acho que o protagonista também não está. Nosso prota se pergunta se ele deveria comer isso, e ele decide que vai comer então. Mas ao colocar na boca, ele percebe que esse sabor é um pouco familiar. Ele recorda de quando era pequeno e comia algo parecido. Pelo menos o sabor parece ser o mesmo. Essa é a memória do ramen que Shion-dobu lembrou quando tinha 7 anos. Ele conclui que está delicioso. Era tão forte que apagava qualquer outro cheiro, enquanto as coitadas das mandrágoras estavam passando mal. Depois que ele e o cachorrinho se alimentaram, ele diz ao cachorro que, se já terminou de comer, pode ir embora, pois ele precisa arrumar as coisas por ali. O cachorro começa a se afastar. E o protagonista percebe algo curioso. Você estava mancando com o pé esquerdo mais cedo, lembra? E aqui se vai mais um capítulo. No próximo capítulo, o nosso protagonista já terminou de lavar as louças, então está pronto para cuidar da roupa. Ele não tem boas lembranças com Polly das Flores, mas também não dá para viver sempre usando roupa de couro. Afinal, ele não é um homem das cavernas, mas se ele esfregar com muita força, ela pode rasgar. Então é melhor ir lavar com cuidado. Ele tenta esfregar utilizando um pedaço de madeira, mas esquece que é extremamente forte e acaba destruindo completamente a roupa. Ah,
tudo bem. Ainda tenho mais um conjunto sobrando. Aliás, aquele maldito robô ainda está ali, e ele virou uma pedra. Dessa vez. Essa criatura. Por que ela continua rondando? Quando eu estava comendo miojo, ela estava lá. Quando eu estava lavando louça, ela estava lá. Quando eu estava olhando para uma flor, ela estava lá. Ela só chegou perto, mudando de forma, sem fazer nada demais. Só que nesse caso ela se ferrou legal. Ela estava fingindo ser um tronco de árvore. Só que uma abelha veio e picou ela. Ou melhor, ela nem chegou a picar. E o robô já saiu correndo de medo. Esse robô maldito deve ter uma idade mental de menos de 5 anos, sem falar no jeito estranho e travado de falar. São efeitos colaterais comuns. Quando uma quimera jovem recebe conhecimento de forma forçada, mas foi engraçado ver ele tentando se esconder, enquanto eu fingia que não via. Só olhando para as flores e achando elas bonitas. Voltando para as roupas. Lavar as roupas é mais difícil do que ele imaginava. Mesmo assim, ele conseguiu terminar, mas parece que essas roupas estão um pouco pequenas para ele. É melhor ele só pendurar ali e deixar por enquanto, para tentar fingir que não lavou aquilo ali à toa. Agora bora ver como que estão as mandrágoras. Enquanto isso, o robô estava lá transformado em pedra. Ele olhou para as roupas lavadas e pensou, caramba, aquele cara tá de roupa. Então eu também vou vestir roupa. Ele colocou as roupas e ficou feliz. Pronto, agora essas roupas são minhas. Foi nesse momento em que ele começou a se transformar em uma garota. E descobrimos que essa é sua forma humana, e ela está completamente perfeita. Agora, já as mandrágoras estão um pouco tristes, e o nosso protagonista não entende o que está acontecendo com elas. As folhas continuam murchando e as raízes também parecem meio secas, o que é estranho. Porque ele tirou todas as ervas daninhas quando preparou o campo. Mas o que será que é isso? Tem um monte de coisa embaixo da terra. Acho que ele devia ter moído tudo direitinho, para ficar bem liso. Ele cometeu um erro e quase matou as crianças. Preciso fazer uma horta decente por aqui. Será que eu faço do tamanho da minha casa? Peraí. O que é aquilo ali? Uma garotinha envergonhada. É vista atrás de uma árvore dizendo olá, mas o nosso prota já tá ligado. Ele sabe que é que ele roubou de novo. Dessa vez ele virou uma garota. Será que essa garota pode conversar? Olá. A garota pergunta se essa é a casa dele. Ele responde que sim. Ela fica animada ao descobrir que alguém mora por ali, e o prota pensa se deveria provocar um pouco ela. Ele pergunta de que tribo ela é. E ela fica totalmente perdida. Ela explica que vem lá de trás daquela cachoeira, bem longe. Ela viajou tanto que ele nem vai conseguir saber onde fica. Sério, se for para a direção da cachoeira, pode ser a tribo dos coqueiros. A garotinha animada confirma dizendo que é isso mesmo, eu sou da tribo dos coqueiros. Mas essa roupa não é igual à minha. Nossa regra diz que quem pegar fica com ela, agora é minha. Tá bom, tá bom. Fica com ela então. Então, por que alguém da tribo dos coqueiros está por aqui? Bom, eu fui expulsa da minha tribo, por isso eu tenho um favor para pedir. Eu quero morar aqui também. Eu adoraria se você permitisse. Pera, você quer morar aqui? Sim, aqui não tem nenhum inseto e tem uma casa, então acho que é seguro aqui. Por isso que eu quero ficar por aqui. Como eu imaginava. Ela realmente precisava de um lugar para descansar, tudo bem. Mas se for ficar aqui, vai ter que ajudar nas tarefas. Entendi. É só me dizer o que fazer. Primeiro, preciso preparar a terra da horta. E você pode ajudar nisso. Eu quero construir uma casa nova para as mandrágoras. Pode deixar comigo. Eu sou bem forte. Tenho confiança no trabalho braçal. Então, a garotinha vai lá e começa a abrir o chão inteiro, com aquele pedaço de madeira.
O que é uma bela de uma burrice, né? Porque ela não consegue esconder nem um pouco a verdadeira identidade dela. Depois de viver a vida toda no laboratório, será que ela nem sabe como que é uma criança normal? Aliás, qual o seu nome? O meu é Shaun. Mas a garotinha nem sabe o que significa nome. Ela diz que não tem um e que vai criar um agora. Um nome igual àquela flor bonita que ela viu mais cedo. Kinari. Ela grita dizendo que esse será seu novo nome. Meu nome é Kinari. O prota tenta repetir. Gaenari. Não, não. Não é Kinari. Pronto, sua horta tá pronta. Nossa, você terminou bem rápido, mesmo levando em consideração que foi eu quem fez a cerca de pedras, né? As mandrágoras são vistas pulando de felicidade. Nosso prota percebe que deveria ter preparado a terra antes. Ele olha para a menininha e vê que ela está chorando. Pergunta por que ela está assim. Ela diz que as mandrágoras lembram os amigos dela. Mas que amigos? Não tem. Como esse tipo de coisa existir no laboratório de pesquisa? A cena se expande e vemos a floresta, de uma forma mais ampla. O prota explica que não precisa ter medo, é só o som dos monstros caçando uns aos outros. A garotinha explica que antes de vir para cá, ela viu um monstro que parecia um pintinho. Parece que vários monstros estavam atacando ele. O prota diz que é exatamente assim que parece. Ela explica que esses monstros estavam machucando aquele pintinho. E ela acha que ele foi mordido. E o prota, sem sentir pena, explica que sim, ele vai ser devorado em breve. Porque este é o reino dos demônios. E pergunta a ela se ela quer salvar aquele monstro. Ela diz que não consegue salvar aquele monstro. Parece que os efeitos do comando de controle mental podem ainda estar presentes nessa garotinha. Ela não consegue se mover por vontade própria. Será que ele deve ajudá-la um pouco? Mas ele deve fazer de um jeito que não pareça uma ordem. Bom, se você ajudar, talvez ele consiga sobreviver. Quer ver? A garotinha fica animada e sai correndo, dizendo que vai voltar. No meio da floresta, vemos o pintinho cercado por bichos assustadores. Ela grita para que eles parem de machucá-lo. Ela começa a lutar com esses monstros, dizendo que vai salvar o pintinho. Ela lembra de seu passado no laboratório, com pessoas, dizendo que ela não deveria ter ficado em primeiro lugar na partida. Dizendo que, do jeito que as coisas estão, vão acabar servindo para experimentos que dão muito errado. Eles pegam o urso de pelúcia dela e destroem ele completamente, dizendo que ela deve deixar que eles vivam também, desejando que ela não estivesse ali. Mas ela não entendia. Dizia que só fazia o que eles mandavam, pedia para eles pararem. Dizia que estava doendo. Voltando para a floresta. Isso deu um gás para ela, fazendo com que ela tivesse forças para atacar os insetos mais fortes, que estavam machucando o monstrinho. Sendo cruel com alguém só por causa de números, isso é errado. E ela continua despedaçando todos os monstros por perto. Voltamos para a fazendinha do nosso protagonista. Ele estava verificando as mandrágoras, quando a garota retornou. Senhor, senhor. Ah, você voltou rápido. O que eu faço? Ele não está melhorando nem um pouco. Primeiro, se acalme. Espera, esse monstro. Tenho uma sensação de que já vi isso em algum lugar. Ele se lembra da ave caída no chão, com a cabeça pegando fogo, que ele viu lá no começo. Chegamos ao capítulo 6. A garotinha continua totalmente desesperada, perguntando o que ela deve fazer. Dizendo que o monstrinho não quer acordar, que isso parece ruim. Perguntando se ele está morrendo. O prota diz que vai dar uma olhada. Ele utiliza sua mana para verificar a situação do bicho e diz que, por sorte, não tem nenhum ferimento grave. A energia de cada monstro carrega uma história, mas essa parece ser a mesma que ele viu naquele monstro, tipo morto-vivo de antes. Mas por que ele ficou tão pequeno? Ele se recupera de um jeito diferente de mim, pensa o protagonista. Então ele tá morrendo? Pergunta a garotinha. Não, ele só está com fome.
Provavelmente. Ficou pequeno demais para consumir comida sozinho. Dei um pouco de mana para ele. Então vai se curar sozinho se deixarmos quieto. Mais uma vez a garotinha se lembra de seu passado, onde seu ursinho de pelúcia foi totalmente destruído pelas pessoas na sala. Então ela exclama, dizendo que se ele deixar ele ali, ele vai morrer. E explicando que ele está todo mole, igual um bolinho de arroz. Ela pergunta se ela pode cuidar dele. Então, dizendo que quer ficar com ele e cuidar direitinho, ela promete que vai treinar ele direitinho, e alimentar também. Implorando e pedindo por favor. O prota explica que ele vai crescer bastante, então ela precisa ter cuidado. Ela diz que sim. Que ela vai dar só um pouquinho de comida para ele. O prota concorda e diz que beleza. Então pode fazer do jeito que quiser, deixando a garota muito animada. E o prota também se anima, pois pensa que esse bicho pode proteger o quintal. Então o bicho acorda perguntando onde está. O prota fica surpreso. E começa a ter certeza de que esse bicho realmente é aquele que apareceu antes. A garotinha percebe que o bicho está se movendo, e fica eufórica. Parece que acordou. Tá grasnando igual um pombo. Mas esse pombo, ele pode falar, e ele pergunta como uma garotinha pode estar no mundo dos demônios, mas aparentemente, ela não escuta ele. Ela está feliz, comemorando que ele está vivo. E o prota perguntando se o que está acontecendo. E querendo saber o que diabos é aquilo ali, e o bicho tá lá gritando para ser solto. Então o prota percebe que só ele consegue entender o que o bicho está falando. A história avança um pouco. O monstrinho aparece todo enfaixado, dizendo que não consegue se mexer. E a garota comemora dizendo que ele está curado, falando também que escolheu um nome para ele. Mas o pombo não está nada feliz. Ele chama todos de idiotas e diz que devem soltá-lo. A garotinha explica que, já que esse animal fica fazendo sons de pombo, que tal chamar ele de Pru? O prota diz que gostou. E o tal do pombo se irrita mais ainda, se perguntando como assim, ela está dando um nome para ele, dizendo que ele já tem um nome. E a garota pega um balde de água e joga na cabeça dele, dizendo que ele não para de fazer sons estranhos, e deve ser porque ele está com sede. Depois, ela chama pelo protagonista, dizendo que o pombo está todo cheio, parecendo um baiacu e perguntando o que ela deve fazer. E o coitado do pombo tá ali de cabeça para baixo, dizendo que ele não quer mais água. O protagonista pensa que parece que a Nari não está entendendo. Você pode parar de dar água para ele agora, tá? Ele deve estar com fome. Eu vou procurar comida para ele, diz a garotinha. Enquanto isso, nosso protagonista olha para as madeiras que tem sobrando por ali, e pensa que talvez ele deva construir uma prateleira para guardar as coisas. Ele escolhe o tamanho e decide cortar, só que mais uma vez ele usa força demais e acaba com o tronco. Ele fica sem entender o que deu de errado, pensando que ele fez do mesmo jeito que a mesa e as cadeiras. O pombo decide ajudar, explicando que a madeira é de outra cor. Essa na frente dele é uma madeira macia, então ele deve fazer com calma. O protagonista finalmente entende. Ah, então. A resistência da madeira varia de acordo com o tipo. Claro, você não sabia disso? Seu burro! Exclama o pombo. Então, qual cor de madeira é mais resistente? Claro que é a vermelha. Espera, ele consegue me entender. A cor vermelha. Beleza, não pode ser. Nesse caso, deixa eu dar uma espiada na sua cabeça, rapidinho. O pombo tenta entrar na cabeça do protagonista, mas ele não consegue. O protagonista diz que procurou em todo lugar, mas que não acha madeira vermelha. Se perguntando se deve haver outra região onde esse tipo de madeira aparece, o pombo está completamente irritado, perguntando como ele bloqueou a leitura mental dele na hora. Ou melhor, mais importante ainda, como que ele consegue ouvir o que ele está dizendo? O protagonista explica que é mais do que isso, que ele escuta seus pensamentos como se fossem
palavras humanas. Mas ele acha estranho que um pombo consiga entender a fala humana. Ele pensa que deve ser. Porque ele provavelmente é um daqueles monstros raros, inteligentes. Ele só ouviu falar deles. Nunca tinha encontrado um até agora. Ele pergunta ao pombo se já se conheceram antes. A criatura confirma. E diz que realmente queria vê-lo de novo. O protagonista fica sem entender. Por que você queria me encontrar? O motivo é que você me salvou. Eu prometi para mim mesmo que, se a gente se encontrasse de novo, eu também ia te ajudar. Parece que de alguma forma. O protagonista ajudou este pombo, quando ele estava lá no chão, deitado no meio da floresta. Ah, já sei. Então o veneno foi eliminado junto com o couro, e seu núcleo continuou intacto. Por isso que você sobreviveu, né? Ótimo, então você pode me ajudar agora. Agora, é claro. Me siga. Vou te levar até onde cresce a madeira vermelha. A cena muda para uma floresta em chamas. A garotinha aparece chorando, correndo do fogo. Sai de perto. Eu não quero voltar para o laboratório. Está quente. Ela tropeça e cai no chão. Eles são do laboratório. Vieram me capturar. O que eu faço? Fogo assusta. Eu odeio fogo. Vemos que um homem tem um dispositivo rastreador e sabe exatamente onde a garotinha está. Então é aquela criatura robótica. Ela realmente muda de forma com facilidade. Não me sinto bem atacando algo que parece uma criança, mas se você precisa entender. Para mim também é uma questão de vida ou morte. Parece que esse homem consegue criar fogo através das mãos. Ele se prepara para dar um golpe. Primeiro em direção à garotinha. E declara que esse é o fim dela. A garota chora em desespero. E de repente nosso protagonista aparece, reclamando que só queria terminar a prateleira e ir comer. Ele entra na frente da menininha. E levanta a mão com um pombo no ombro. O pombo está completamente puto. Depois eu descubro onde encontrar madeira. Agora eu preciso salvar essa criança, diz o pombo. Enquanto ele e o protagonista olham com ferocidade para o inimigo. A garota está ao fundo dizendo que tem medo de fogo, dizendo que fogo é assustador. E querendo que ele vá embora. Eles concordam que devem apagar o fogo primeiro, para deixar a garotinha se sentindo melhor. O pombo fica revoltado, dizendo que o cara queria machucar uma criança, que ele é um idiota por causa disso. E o cara retruca, dizendo que eles estão agindo como um homem das cavernas, perguntando de onde eles vieram. Ele disse que parece que eles também estão atrás daquela criatura robótica, mas ele está sem tempo. Então devem aproveitar que ele está sendo gentil e ir embora. O protagonista só responde dizendo que ele fala demais. O cara não gosta nada disso. E diz que esse idiota tá cheio de marrã, que ele não deve estragar as coisas quando já estão quase prontas, mandando que eles desapareçam daqui. Mas o prota ainda não está satisfeito. Ele levanta o dedo com uma luz azul cheia de mana e mira nas montanhas. A mana atinge a montanha logo atrás do cara, e as pedras começam a cair. O cara fica apavorado e tenta correr, mas não consegue. É tarde demais. Ele é soterrado pelas pedras. O prota pergunta como a menina está se sentindo. Ela diz que está se sentindo bem. Ele explica que quando ela sentir medo, ela deve apenas dar um jeito de nocautear esse medo. O cara que antes tentava atacá-los aparece caído no chão, soterrado de lama. Prota declara que quando ele acordar de novo, ela deve dar outro nocaute nele. Enquanto diz isso, ele arranca os cabelos do cara. Não, espera aí, ele arrancou os cabelos do cara. Ele fica sem entender, olhando para aquele tanto de cabelo. E quando ele olha pro chão, percebe que o cara na verdade era careca. Todos ficam espantados. Esse cara era careca e tão jovem assim. Até a garotinha parou de chorar, olhando para aquela situação estranha. É quando ela começa a rir sem parar. Careca é engraçado. Ah, um careca. Agora nem parece mais assustador. Ai ai, essa garota.
Mas ela não devia ter sido derrotada por ele, né? Eu o derrotei tão facilmente. Então a coruja diz que tem uma ideia. Leitura mental. É a habilidade de acessar as memórias de outra pessoa. Isso pode ser compartilhado com outras pessoas também. Dessa forma, eles voltam para o laboratório. Tem um cara de jaleco de costas para o monitor. Ele está olhando para alguma coisa. E vemos que é para uma espécie de geleia com olhos. Vendo como você está me evitando. Parece que você desenvolveu uma boa dose de autoconhecimento. Agora vem aqui. Não tem nada para ter medo. É só um teste normal de resistência. Ele aproxima as mãos da meleca. E vemos uma explosão azul humana. Então voltamos para a floresta. O Proto está com as mãos na cabeça da garotinha, dizendo que ela foi muito bem. O trauma não vai desaparecer facilmente, mas pelo menos demos um passo à frente. Agora o que eu faço com esse cara? Vemos que o cara está com um pombo na sua cabeça. A garotinha diz que tem uma ideia. A cena muda para uma cachoeira. Tem uma pedra no topo dela com uma corda amarrada. E no outro lado da corda temos nada mais, nada menos que o careca. Amarrado no meio da cachoeira. Desacordado. Sem chances de escapatória. Fica molhado e a chama se apaga. Tio Careca não é assustador. Diz a menininha. É quando ele acorda. E exclama que não foi para isso que ele veio parar, no reino dos demônios. Tio Careca é ruim. Grita ela rindo de longe. Enquanto o Careca só pode dizer droga, o Prota diz que não se deve julgar as pessoas, tão rigorosamente. Pela aparência. Os calvos também têm sentimentos, você deve tratar eles bem. Agora o nosso Prota aparece com uma panela na mão, dizendo que ela pode melhorar mais cedo do que a gente espera. Ele entra no rio e começa a encher a panela de água. O pombo pergunta o que ele está fazendo. Ele diz que está pegando água para fazer lamen. A garotinha fica animada, dizendo que adora lamen. E que é delicioso lamen de peixe que ele faz. O Prota fica se perguntando se isso é sério. Até a tribo do cocô come lamen de peixe. É isso mesmo. A tribo do cocô também gosta de lamen, grita a garotinha na margem do lago. Enquanto o Prota coleta água e o Careca continua lá, pendurado na cachoeira. O Prota pensa que aquele careca é, sem dúvida, pelo menos um caçador clássico. Ao fundo, vemos a garotinha se jogando no rio, dizendo que quer pescar. E o Prota continua seu raciocínio dizendo que não, talvez além disso. Talvez ele seja um caçador recluso que age nas sombras. Vamos precisar de muita água para fazer o suficiente para 3 pessoas, mas pendurar alguém. Depois comer lamen. Mesmo sendo o reino dos demônios. Isso não é cruel demais? A garotinha reaparece agora com várias piranhas, inclusive uma em sua cabeça. Senhor, eu peguei eles. Vamos colocar só um dentro. Então solta o resto. Beleza, rápido. Coloca logo. O Prota oferece a panela e ela joga o peixe lá dentro, do alto da cachoeira. O cara careca grita. Se você ferver aquele monstro, vai feder muito. Não vai. Por que você tá usando tanta água assim? O Prota fica sem entender. Se perguntando se esse cara sabe mesmo que é lamen. A garotinha sai saltitando toda feliz, gritando lamen. Lamen. É quando eles escutam o Careca gritando para esperar. Eles param e olham para trás. O Careca diz que se soltarem ele mesmo pode cozinhar lamen para todo mundo. A história avança. E vemos a famosa mesa de madeira do protagonista. Em cima dela temos uma panela e um fogareiro. E ali está o Careca com um pacote de lamen na mão, pronto para cozinhar. Para alguns é só lamen. Mas neste momento, minha vida depende disso. Eu sempre fiz lamen com muito amor, na verdade. Não manjo muito de cozinha. A quantidade de água fica na intuição. Como são 3? Não tem jeito. Primeiro, coloque o macarrão e o tempero na água fervendo. O tempo de cozimento
É de 4 minutos e 30 segundos. Meu coração está a 60 batimentos por minuto. Então contar 270 batidas é o tempo ideal. 118. 119. 200. Agora a rajada de ar. Ponto importante. Deixar o macarrão no ar. Vai deixar ele bem firme e elástico. Teria ficado perfeito se tivesse que encher, mas isso é do reino dos demônios. Fiz o meu melhor. Então não tenho arrependimento. O ramen está pronto e dessa vez parece, tá realmente delicioso. O nome do prato é ramen. Amor puro do Nankyoki sabor. 90 carboidratos. 24 proteínas. 18 cálcio. 20 gorduras. 20 agora vocês querem experimentar. A garotinha olha para aquilo e diz que é diferente do lamen do protagonista. O prota diz que vai experimentar. Vemos todo mundo experimentando o ramen juntos, tanto o prota quanto a garotinha e o pombo, só o careca que não tá por ali. Eles colocam o macarrão na boca e é simplesmente delicioso. Eles começam a se sentir nas nuvens. Esse é o sabor do amor puro. Senhor, isso está realmente delicioso. Diz a menininha. Os humanos sempre comem coisas assim, diz o pombo. Bom, eu também fiquei surpreso. Vamos terminar de comer primeiro. Diz o prota. Vemos o pombo de barriga para cima, completamente satisfeito. O careca pergunta se o sabor estava bom. A garotinha está triste porque já acabou. E o prota está sem palavras. Ele olha para o careca e pergunta o que ele quer. O careca fica sem entender. Ele complementa. Estava tão gostoso que até fiquei com pena de comer de graça. Então pode falar qualquer coisa. Se puder. Eu faço que isso lá ele. Eu não deixava isso tão livre assim, não, hein? O careca fica espantado. Querendo saber se aquilo é verdade. Então ele diz. Por favor. Nesse caso, me ensine como caçador. Eu também quero ficar tão forte quanto você, Hayunin. Porque eu sou seu Hayunin. E que tipo de ensinamento? Mas peraí. Peraí. Deixa eu parar rapidinho aqui. O que é Hayunin? Vamos lá. Hayunin é uma forma respeitosa que um homem usa para chamar o irmão mais velho ou um mentor querido, mostrando respeito e proximidade. Agora sim. Vamos continuar. Você é o caçador mais forte que eu já conheci até agora, Hayunin. Diz o careca. Parece que você veio para caçada de longo prazo, já que construiu uma casa. Eu também sou bom em fazer outros pratos, tenho até certificado. Na verdade, eu não tenho não. Mas o meu pai tinha uma pequena lanchonete de frango, então eu manjo de fritar. Isso é verdade, sim. É chato passar pelos portões por causa dos suprimentos, não é o mesmo vale ir para as roupas, Hayunin. Eu vou ser seu ajudante, claro. Vou te dar tudo o que você quiser. Como pagamento pelas aulas. Quero ser promovido de classe. Aprendendo com você. Finaliza o cara ajoelhado no chão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você atacou a Kinari? Foi pela recompensa? Pergunta o prota. Kinari, você tá falando daquela criatura robótica? O prota interrompe. Sussurrando para ele calar a boca. Dizendo que ela tá indo na ideia da tribo do cocô. Então só segue o jogo por enquanto. Enquanto isso. A garotinha está lá com a panela na cabeça, triste porque não tem mais nada lá. O careca confirma dizendo que entendeu, é que isso é coisa particular. Então eu não posso te contar. Eu não preciso de recompensas assim, o mesmo vale para Kinari. Desde que eu consiga passar no exame de promoção de caçador, o resto não importa, sério. Então levanta. Mas por que eu comi uma comida deliciosa? Então vamos fazer uma luta de treino. A primeira acabou rápido demais da última vez. Muito obrigado. Rain. Nesse momento, a menina aparece, dizendo que quer lutar também. Você me disse para superar meu medo, até nem perceber mais. Quero tentar apagar o fogo também.
O careca parece dizendo que ele não é tão fraco assim. É porque a rainha é forte demais. Mas a garota não gosta muito do que ouve. Você disse que seu nome era Nanksioki, certo? Consegue quebrar isso? Pergunta o prota. Isso não é aquela pedra azul escura? É uma pedra várias vezes mais dura que o diamante. Então quer dizer que você não consegue, é? Ei, pode ser um pouco difícil. Você precisa ser no mínimo de uma classe. Mas que porra é essa? Tio careca. Pode vir tranquilo. A menina está em cima de um banco, apontando as mãos para ele. Pronta para atacar. Vamos fazer uma luta de treino. E aqui terminamos o capítulo 7. Se você gostou dessa história, deixe um like que traremos outra parte o quanto antes. Comente também o que você achou do roteiro, do vídeo e da edição. Lembrando que temos vagas para roteiristas e editores de vídeo aqui do canal. Entre em nosso servidor do Discord. E o link está na descrição do vídeo. E vá até o canal de anúncios para saber mais, enquanto espera pelo próximo vídeo. Assista o que está na sua tela, que também está muito bom, e é isso. Então eu vou ficando por aqui. E, é claro, te vejo no próximo vídeo.